Olá, nós vamos falar hoje sobre a Guerra Fria. Na outra aula nós explicamos a Segunda Guerra Mundial e falamos que a Guerra Fria é uma consequência da Segunda Guerra Mundial. Qual é a definição de Guerra Fria? Conflito político, ideológico e militar entre as duas grandes potências do pós-Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos, representando o capitalismo, versus a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, representando o comunismo. Então, isso aí começou uma guerra ideológica, política, militar, só que eles nunca se enfrentaram os dois. Nunca houve uma guerra, até hoje, nunca houve uma guerra entre os dois. Hoje não é mais a União Soviética, é a Rússia, né? Mas nunca se enfrentaram. Foi uma guerra onde os outros que experimentavam, às vezes, o poderio militar dos dois. O mundo dividido, né? Veja bem, de um lado você tinha com a criação da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, todos esses países aqui, ó, aqui os aliados dos Estados Unidos, esses países aqui são todos aliados dele. Ó. Você vem aqui, ó, onde está a Austrália, né? Toda essa região aqui da Europa, tudo isso é aliado dos Estados Unidos. E aqui onde está de rosa, unidos pelo Pacto de Varsóvia de 1955, eles são aliados da União Soviética. Então, todos esses países aqui, incluindo aqui depois Cuba em 1962, que é a Revolução Cubana, né? A gente vai falar disso em outra oportunidade também. Esses países aqui, eles obedeciam a cartilha, né, do que os Estados Unidos ditavam. E esses aqui de rosa ditavam que a União Soviética falasse. Naquela época existia ícones de felicidade. Como é que a pessoa era feliz, não? A situação, todo mundo para ser feliz, eles tinham que ter o quê? Nos Estados Unidos, valorizar a riqueza material, né? Quanto mais rico, melhor. Quanto mais coisas tem, mais feliz a pessoa é, o que não é verdade, né? Individualismo, ou seja, a pessoa pensar em si, não no outro. Consumismo, consumir o tempo inteiro, e democracia, que é a liberdade individual. Na União Soviética, isso aqui vai mudar um pouco, porque tem países que eram aliados dos Estados Unidos que vão implantar a ditadura. Na América Latina foi colocado tudo praticamente ditadura, e tudo isso patrocinado pelos Estados Unidos com medo do comunismo. Né? Então foi um período ditatorial. Então há uma contradição aí, uma certa hipocrisia, né, nesse aspecto. Na União Soviética, quem era feliz é quem tinha um bem-estar social, a igualdade de todos em questão de riqueza, né, e pobreza, simplicidade, glorificação do stalinismo, que tem um grande totalitário. Quando você vê esses quadros grandes aqui, as pessoas adorando, pode saber que há um ditador ali, né, por trás. Censura a arte ocidental. Ele não deixava entrar nada que fosse filmes, quadros, peças de teatro, jornais que viessem do Ocidente, da burguesia. E o coletivismo, todo mundo pensando em todo mundo. Né? Essas ideias. Até coloca aqui a marca da McDonald's, GM, né, que marca dos Estados Unidos. Aqui você vê o culto a Stalin. Então, nós vamos ver as características gerais da Guerra Fria. Primeiro, disputa tecnológica. Eles investiram muito, né, em tecnologia, tanto na questão de armas, né, como em todos os aspectos de tecnologia, destinada a mostrar para o outro o poderio. Corrida espacial, inaugurada pela União Soviética, eles vão começar a ir ao espaço em busca de novas oportunidades. Né? Os Estados Unidos, para não ficar atrás, começou também a espionar. O primeiro homem que foi ao espaço, que viu lá a Terra de cima, Yuri Gagarin, que tem uma frase famosa: a Terra é azul, né? Que ele viu lá de cima. E existia também a espionagem, né? Tem a CIA, Central de Inteligência Americana, e a KGB, que é a Polícia Secreta da União Soviética, viviam em guerra. Isso deu origem a muitos filmes, principalmente de um famoso 007, né? Um filme inaugurado ali na década de 50 para 60, e que até hoje é produzido, não sei se parou de produzir,
mas produzido em cima de 007 era do lado dos ocidentais, enfrentando os agentes da KGB. Busca de aliados. Então eles ficavam sempre querendo cooptar mais nações para o seu lado, né? Conflitos regionalizados. Eles interferiam nos conflitos. Vamos supor, na Coreia, quando teve a guerra da Coreia, os comunistas de um lado, os capitalistas de outro, os Estados Unidos entrou, mandou soldados, a Rússia mandou soldados, fez uma carnificina lá, e acabou dividindo as Coreias, né? A do Norte e a do Sul. Difamações, também nós tivemos um conflito do Vietnã, na década de 60, em que morreram muitas pessoas no Vietnã, muitos soldados americanos, e isso ocasionou também uma derrota histórica para os Estados Unidos, que teve que retirar-se da região, não só devido à União Soviética, mas devido aos Vietcongs, né, que eram experitos em guerrilhas nas florestas, e acabavam derrotando os soldados americanos. Também teve muito filme sobre isso. E difamações. Eles ficavam o tempo inteiro difamando um país e o outro, apontando crimes, apontando situações e fazer uma campanha de difamação. No cinema ficou muito famoso esses filmes rock, rock 1, rock 2, rock 3, rock 4, acho que até hoje ainda tem um pouquinho desses filmes. Você observa que esses filmes foram para isso. O Hollywood colocava aqui o rock com calção dos Estados Unidos e o lutador russo com calção com o símbolo da União Soviética. Então, aqui, ele socando o outro, significava que os Estados Unidos vencia sempre, né? Outra coisa que disputava muito era na Olimpíada. A Olimpíada era o lugar de mostrar poderio. Então, a União Soviética se preparava, ganhava dos Estados Unidos, ou tem hora que os Estados Unidos ganhava da União Soviética. Então, isso favoreceu os esportes, né, olímpicos. Então, os chineses também, depois, né, eles vão fazer isso, depois que eles promovem a sua Revolução Comunista, em 49, eles vão também investir muito em atletas para poder mostrar que eles têm poder, que a vida lá deles é boa e eles ganham Olimpíadas. Veja como que é essa questão ideológica aí. O que é a corrida armamentista? É o processo pelo qual um país busca armar-se com o intuito de proteger um do outro. Ou seja, um ciclo vicioso, no qual os países armam decorrendo da desconfiança. Então, existe desconfiando que a União Soviética desconfiava dos Estados Unidos e vice-versa. Então, eles criavam mísseis apontados, teleguiados, tudo direcionado. Até hoje ainda tem. Apontado, a qualquer momento que algum provocasse outro, eles apertavam o botãozinho lá e ia parar e começar uma guerra nuclear, né? Exemplo disso, né? A questão fabricava um foguete para chegar à Lua, né? Para levar um homem à Lua, e os Estados Unidos é o primeiro que chega à Lua, né? Com Neil Armstrong, né? Que quando pisou a Lua em 1969, acho que 21 de julho de 69, ele pronunciou a frase que também ficou famosa, que era pequeno passo para o homem, mas um grande passo para a humanidade. Fase da Guerra Fria. A Guerra Fria clássica, 40-50, existia grandes tensões entre as potências e o risco permanente de conflito nuclear. Em 1947 foi criada a doutrina Truman, ou seja, se deve a um presidente. Os Estados Unidos apoiaria as nações livres que desejaram resistir à dominação comunista. Combate ao comunismo em qualquer lugar do planeta. Em represália, a União Soviética criou o Cominform, que é o Comitê de Formação dos Partidos Comunistas e Operários, União dos Partidos Comunistas Europeus para evitar a influência dos Estados Unidos. Então, nesse sentido, você vê aí que a Guerra Fria ela teve uma fase assim, bem clássica ainda, só tinha tensão, mas não tinha conflito ainda. Em 1947, criou-se o Plano Marshall, um plano econômico de auxílio aos países europeus ocidentais, reduziria possível influência soviética. Os países que tivessem dificuldade, né, do lado na Europa, né, os Estados Unidos iam ajudar com dinheiro, com investimentos, para poder não pegar a União Soviética e ir lá ajudar e ficar com eles do seu lado. Em 1949, a União Soviética criou o Comecon. Tudo, um fazia, outro fazia. Né, que é o Conselho para Assistência Econômica Mútua, uma versão soviética do Plano Marshall. Ok?
Em 1948, vamos ter o bloqueio de Berlim. Ou seja, vamos ver aqui no mapa, isso que eu já falei na aula da Segunda Guerra Mundial. Então, veja, a Alemanha foi dividida em Alemanha Oriental e Ocidental. Aqui era a zona inglesa, aqui a zona americana, a zona francesa. Então, a ocidental era maior, porque tinha que dividir aqui a influência inglesa, aqui a influência francesa, aqui a influência americana. A capital dela era em Bonn. A Alemanha Oriental, do lado da União Soviética, capital em Berlim. Então veja que era... e a própria cidade de Berlim foi dividida no meio. De um lado, aqui, ó, onde você vê esse pontilhado, aqui do lado era soviética, para cá era francesa, inglesa e americana. E aqui construíram o famoso Muro de Berlim, para impedir a fuga de gente para cá ou para lá. Esse Muro de Berlim, que foi final na década de 80, ele vai ser derrubado, né? Em 1949, de 47 a 49, os Estados Unidos vão intervir na Grécia, por causa dos militantes comunistas, não haviam concordado com a decisão de Stalin, colocando a Grécia sob influência do bloco capitalista. Então, eles vão influenciar aqui toda a Grécia para o lado capitalista. O marcatismo foi uma perseguição que se tinha nos Estados Unidos, era quase uma loucura. O senador Joseph Eugênio McCarthy, né, ele perseguia nos Estados Unidos artistas intelectuais, funcionários do setor governamentais suspeitos de ligações comunistas. É uma histeria anticomunista, caça às bruxas, uma loucura que tinha, procurando comunistas em todo lugar. Você faz uma coisa de um jeito e aí em cima, você é comunista, parecendo hoje. Você critica o governo, é comunista. Você não pode falar nada que é comunista, né? A Guerra Fria, então, ela levou à concepção da OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que é uma aliança militar. Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, tal, etc. Do outro lado, a União Soviética criou o Pacto de Varsóvia, que é uma aliança Varsóvia aliança entre a União Soviética, a Albânia, a Alemanha Oriental, Bulgária, Hungria, etc. Nós tivemos a Guerra da Coreia, em 50 a 53, que eu falei no início. De um lado você tinha a China e a União Soviética para o norte, do outro lado você tinha os Estados Unidos, mais a ONU para o sul, né? E 100 vencedores. Então, na realidade, aqui eu sou a União Soviética, I'm here again, né? Aqui os Estados Unidos, capitalismo. Então, no final, né, você tem aqui essa militarização na zona de confronto, o ápice das ações de 1950, e no final acabou Coreia do Sul de um lado e Coreia do Norte do outro, como tem até hoje. Crianças refugiadas na Guerra da Coreia, aqui é um quadro de Picasso, Pablo Picasso, que vocês estudam em arte, né? Retratando as crianças sendo perseguidas também nesse período aí. Perdas humanas na Guerra da Coreia. Você viu, eles não se enfrentavam, União Soviética e Estados Unidos, mas produziam morte no mundo inteiro. Aliados dos Estados Unidos morreram 17 mil. Aliados dos Estados Unidos morreram 142 mil. Coreia do Sul, 300 mil. Coreia do Norte e China, 1,5 milhão de pessoas morreram nesse conflito aí de 2 anos na Guerra da Coreia. Então, assim nós encerramos a Guerra Fria. Mais para frente a gente vai trabalhar questões mais recentes. Muito obrigado a vocês e até a próxima.